A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Hoje eu gostaria de compartilhar com você a palavra que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 19 até o versículo 23. Está escrito assim: Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E, levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando o carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Amém, meu amado. Aqui nós vemos uma passagem que Paulo e Silas, eles injustamente foram levados por aqueles que os cercaram, né, e o tomaram à força e levaram diante das autoridades. E Paulo e Silas, meus amados, nada fizeram de mal. Ao contrário, o que eles fizeram foi libertar uma mulher que tinha o espírito de adivinhação. E como ela dava muita riqueza aos seus senhores, a Bíblia diz que ela dava riqueza, lucro, né, aos seus senhores, significa que era uma pessoa que estava escravizada. E aquele espírito, então, mantinha ela sujeita àquela situação, por isso que os seus senhores se levantaram com ódio, né, pela libertação dela, e pegaram Paulo e Silas e levaram eles para as autoridades da época. E nós vemos, amados, que ali ele sofreu grandes açoites. Veja a cena, né? A gente tem que ver a cena, imaginar a situação. Eu gosto muito de fazer esse exercício mental. Imagina o que aconteceu com Paulo há mais de 2000 anos atrás. O acontecimento foi tão forte que fez com que essas palavras ficassem escritas no livro que Deus nos trouxe para nos ensinar. Então nós precisamos extrair todo o ensinamento que Deus quer nos trazer através da sua palavra. Então era meia-noite, depois deles estarem presos, sofrerem todos os açoites, era meia-noite, eles estavam ali na prisão da cidade de Filipos, na Macedônia. E muitas coisas aconteceram ali naquele local. A Bíblia fala que o carcereiro, ele já havia lançado na prisão aqueles 2 missionários e os condenou, né? Deixaram eles de tal maneira como se eles já fossem condenados, pessoas da pior espécie. Eles foram insultados, eles foram severamente açoitados. A Bíblia diz que rasgaram-lhe as roupas, quer dizer que as roupas rasgadas já não eram mais suficiente para cobrir, né, os corpos deles, que já estavam ensanguentados, e os pés deles foram
acorrentados em pesados troncos, para que não tivessem chance de fugir daquele lugar. Era assim que eles faziam. Então, esses dois prisioneiros, que eram Paulo e Silas, eles estavam numa situação de muito maltrato, muita dor, e com certeza não conseguiam dormir. A Bíblia diz que era meia-noite, então eles começaram a orar. E a vitória inundou a alma deles. Deus tem uma palavra para você. Diante de toda injustiça, diante de todo levante contrário, diante de toda circunstância que você às vezes se depara, pessoas te perseguindo, pessoas fazendo mal, pessoas querendo parar você numa caminhada que Deus te colocou para caminhar. Saiba que o que Deus levou Paulo e Silas a fazer é o conselho de Deus para você nesse dia de hoje. Deus aconselha pela palavra, por essa mensagem. Comece a orar pelos seus inimigos, comece a adorar a Deus pela circunstância, situação que você está vivendo ou passando, porque a palavra diz: em tudo dar graças. Então, dar graça ao Senhor, orar, glorificar o nome de Deus, mesmo em situações difíceis, é que nos leva a uma verdadeira vitória em Deus. Você verá que conforme você ora, se você se colocar nessa posição que Deus nos mandou como seus discípulos fazerem nas horas das grandes lutas, das guerras, orarmos, Ele inundará as nossas almas, assim como inundou a alma deles, mesmo eles estando na prisão. Isso mostra para nós que não importa em que situação nós estejamos, seja físico, geográfico ou mesmo emocional, não importa a situação que nós estamos. Quando nós começamos a cantar, a adorar, nós vamos ver a maravilha, a vitória, a presença do Espírito Santo, e aqueles que estão em nossa volta, esperando ver o nosso fracasso e derrota, eles vão se maravilhar com aquilo que Deus está fazendo para nossas vidas. Então veja bem, Lucas escreveu nessa passagem que de repente, então meu amado, é coisa que é sobrenatural, não é uma coisa que você vai marcar nem dia, nem hora, como muitos fazem, induzindo milhares de pessoas a querer marcar dia e hora para receber tal bênção, de tal maneira, de acordo com tal programação. O Espírito Santo não trabalha dessa forma, ele trabalha de repente, mas de acordo com a fé no seu coração. Paulo e Silas não estavam orando, louvando, glorificando a Deus sem consciência, não, eles estavam dando a Deus um culto racional, porque eles conheciam e sabiam em quem eles criam. Eles sabiam o poder que estava sobre eles, porque eles estavam a caminho, fazendo a vontade de Deus, e eles saíram para evangelizar, eles estavam dando testemunho, eles estavam vivendo de acordo com a palavra que eles receberam do Senhor.
eles estavam cheios então do Espírito Santo. E Lucas disse que de repente um terremoto, né, sacudiu os alicerces daquela prisão. Sacudiu de tal maneira que todas as portas foram abertas, né? Todas as portas. E soltaram também as cadeias, né? As correntes dos prisioneiros, não somente de Paulo e Silas, mas de todos aqueles que estavam ouvindo eles, louvando, glorificando, dando glórias a Deus, mesmo naquela situação. Eu imagino a prisão naquela época muito escura, porque o carcereiro, assim que acordou com aquele terremoto, ele pediu para lhe trazerem tochas. Então aquele lugar devia ser bem escuro e úmido, né? Então, quando o carcereiro, ele pediu as tochas e já pensando em se suicidar, porque ele era responsável pelos prisioneiros. Se os prisioneiros estivessem escapado, ele iria pagar com a própria vida. Então ele pensou até mesmo em tirar sua vida. Então, quando ele puxou da espada para cometer o seu suicídio, ele ouviu uma voz gritar para ele: não te faças mal, estamos todos aqui dentro. Olha, amados, o milagre de Deus, ele é sempre maior do que aquilo que nós esperamos. E o milagre, quando o Senhor faz em nossa vida, ele não alcança somente nós, ele alcança aqueles que estão em nossa volta, transformando a situação da vida deles. Veja que não somente Paulo e Silas, em obediência a Deus, não fugiram, porque com certeza eles sabiam, né, do peso de responsabilidade que estava sobre o carcereiro, como também os demais prisioneiros que estavam ouvindo eles louvarem e agradecerem, né, e orarem naquela prisão. Eles também permaneceram no mesmo lugar. A Bíblia diz que todos estavam ali, já livres das correntes e cadeias. Então, visualize essa cena, o carcereiro com as tochas acesas, entrando lá dentro, certificando-se dos prisioneiros, vendo que realmente todos estavam ali. E Paulo e Silas não tinham permitido ele se suicidar. Então a Bíblia diz que ele se prostrou, porque ele ficou atônito, ele ficou apavorado pelo poder de Deus. Ele ficou tão atônito que ele se prostrou aos pés de Paulo e Silas. E essa foi a pergunta que ele fez há mais de 2000 anos atrás, e que se tem repetido por milhares e milhares e milhares, milhões de pessoas pelo mundo. Eles disseram a Paulo: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Essa foi a pergunta do carcereiro. O que eu posso fazer? O que é que eu faço para me salvar? Porque ele se rendeu ali aos pés de um soberano Deus, de um poderoso Deus, de alguém que é maior do que todas as circunstâncias, do que todas as situações, do que todas as prisões, cadeias, enfermidades, decretações de morte sobre a nossa vida ou sobre a vida de um ente querido. Deus está acima de todo nome que se nomeia sobre o céu, sobre a terra
O Senhor Jesus, Ele é o Senhor que governa, que está acima de todas as coisas. Então, quando as pessoas veem em nós o testemunho que damos através de louvores, através de serviços a Deus, através de glorificação a esse Deus tão grande, mesmo passando por circunstâncias difíceis, né? Circunstâncias às vezes até mesmo de necessidades, né? Financeiras, passando angústias, que as pessoas sabem das provas, das lutas que nós vivemos, mas se nós passamos por elas com as atitudes que Paulo e Silas fizeram dentro da prisão, louvando, orando, glorificando a Deus, confiando que o Senhor, que os conhece, poderia vir ao encontro deles. Então, as pessoas em volta, elas serão alcançadas, e muitos, olhando para si mesmo e vendo a situação de necessidade, eles hão de clamar: Deus, o que eu preciso fazer para que eu seja salvo dessa situação? E quantas pessoas no mundo, em nossa volta, estão falando com Deus baixinho, né? Chorando no seu leito, prostrado num cantinho, clamando: Senhor, o que eu posso fazer para sair dessa situação e ser salvo dessa situação? O que eu posso fazer para alcançar de Ti a graça, né? Alcançar de Ti tamanho favor? Então, meu amado, hoje Deus tem uma resposta para você que anda clamando, que anda orando, que anda se vendo numa situação em que você não sabe mais sair dela, que você não consegue mais sair, em que você se vê numa situação crítica. Então, eu quero, na presença do Espírito Santo, trazer para você uma porta estreita. Mas através dessa porta estreita, você vai enxergar a luz. Você vai enxergar a luz e a saída para essa turbulência, essa situação que você está vivendo e você não sabe o que fazer para sair dela. A Bíblia diz que o caminho é estreito. Jesus falou: o caminho é estreito. Mas é nesse caminho que você vai alcançar a luz e a salvação para todo tipo de situação ou circunstância em que você está vivendo nessa terra. E o primeiro passo que você deve dar é reconhecer que você é um pecador. Mesmo quando nós estamos frequentando, né, alguma instituição, algum grupo de oração, mesmo quando nós estamos reunidos, mesmo quando nós já nos batizamos, mesmo quando nós estamos, às vezes, orando, lendo a Bíblia, nós passamos por momentos de dificuldades que nós não podemos sair por nós mesmos da situação em que nós estamos. Então, a primeira coisa é reconhecer o nosso estado natural. Porque ainda que nós já batizamos, ainda que estamos vivendo debaixo da graça de Deus, invocando o Senhor, nós ainda vivemos nesse mundo, num corpo humano, num corpo que já nasceu no pecado. Nós temos em nós uma força, uma inclinação, a nossa alma, ela é o
tempo todo tendenciosa a errar e cometer situações, dar passos na vida que são contrários a essa luz, a esse caminho, a essa porta que Jesus nos mostrou. Então, quando nós queremos saber de Deus o que precisamos fazer para sair de tal ou tal situação, nós devemos reconhecer que somos pecadores e ir diante dele humildes, como o carcereiro foi e se prostrou. Nós devemos nos prostrar diante do Senhor. Falou: Senhor, o que o Senhor requer de mim? O que eu preciso fazer para sair dessa situação? Por que o Senhor nos permite estar nessa situação? O que o Senhor quer de mim? Saiba que a Bíblia nos diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, se nós estamos passando por algum aperto, alguma situação, é porque aquilo, aos olhos do Senhor, está nos conduzindo a uma estação maior e melhor que Deus quer te entregar. E você precisa aprender, talvez, uma lição ou vencer uma determinada prova para você alcançar a libertação. Então, nem tudo é o inimigo que nos impõe algum tipo de sofrimento. Às vezes, é a amorosa mão de Deus que nos permite entrar em situações para nós crescermos e avançarmos quando nós não entendemos que nesse caminho nós não podemos parar, nós não podemos estacionar, porque jamais nós alcançaremos a perfeição. Então sempre teremos que aprender e aprender de Deus níveis mais excelentes, né? Sermos cada vez mais iluminados por uma luz muito maior do que aquilo que nós imaginamos. Então, Paulo e Silas, como bons seguidores de Cristo, e andando pelo caminho que o Senhor deu a eles para fazer, ele respondeu ao carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Veja que ele não falou assim: olha, crê no cristianismo, crê em tal denominação, crê em tal fulano, ou crê em mim. Paulo jamais falou: creia em mim ou creia em Silas. Não, ele falou: creia em Jesus Cristo, creia na pessoa do Senhor Jesus. E quando nós cremos na pessoa do Senhor Jesus, nós devemos crer naquilo que Ele nos ensina, naquilo que Ele nos mostra como caminho para seguir. Então, nós devemos reforçar, né, a nossa alma a ouvir a pregação de Jesus Cristo, tá, para os nossos corações. Nós devemos voltar e ler as Escrituras, nós devemos voltar e buscar no Senhor qual foi o discipulado que Ele fez, o que Ele pretende de nós, o que nós devemos saber, como nós devemos seguir a Cristo, seguir a Ele, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se você não crê no Senhor Jesus, conforme diz as Escrituras, você está desviado de uma verdade que pode trazer, às vezes, prejuízo ou desviar dos propósitos do Senhor para a sua vida. Então, você precisa entender que quando a palavra de Deus fala maldito o homem que confia no homem, não é porque nós não devemos ter relacionamentos ou amizades ou até mesmo
confiar num amigo, não. Essa confiança que Deus fala é a confiança que toma o lugar de Deus, que toma o lugar de Deus no nosso coração. Por quê? Porque debaixo desse sol todos os homens pecaram, e a Bíblia diz que todos os homens estão destituídos da glória de Deus. Então nós, seres humanos, nós não temos a glória que encontramos em Jesus. Então todos buscam dessa fonte, até mesmo os obreiros, né? Os líderes e todos aqueles que se posicionam no serviço a Deus, eles buscam dessa fonte. E essa fonte não é somente para sacerdotes, mas é para você, porque com o derramamento de sangue na cruz para nos salvar, Cristo nos justificou pelo sangue derramado e nos fez um reino de sacerdotes para Deus. Então, Ele abriu um caminho para que você chegasse até Ele com toda a fé e confiança e buscasse nele a glória, buscasse nele as virtudes, buscasse nele o poder, buscasse nele a força. Então, meu amado, o Senhor, Ele já fez uma obra maior para nos tirar de toda e qualquer situação, mas nós precisamos crer naquilo que de fato a Bíblia nos diz que devemos nos posicionar, ser crentes. Então existem algumas posições que nós não podemos abrir mão em situação alguma, porque Jesus Cristo, Ele falou que se nós não deixarmos pai, mãe, pessoas e coisas dessa vida, né, que estão nos impedindo de avançar, de seguir a Ele, se nós não formos capazes de colocar Ele em primeiro lugar e o seu reino acima de todas as coisas no nosso coração, nós não seríamos dignos dele. Então tem 3 posições que nós devemos estar. Primeiro, debaixo da autoridade do nome do Senhor. Então não é o nome da instituição religiosa, não é os costumes e tradições que nós recebemos nesse mundo, não é a forma, né, mágica, como alguns querem dar a um tipo de situação só de joelho, só disso, só daquilo. Não, amados, nós temos que nos permitir ser guiados pelo Espírito. Paulo e Silas estavam acorrentados num lugar escuro, no fundo de uma prisão. E eles oraram, e eles louvaram, eles glorificaram no nome do Senhor Jesus. Eles criam no nome do Senhor. Então, por que nós devemos crer no nome do Senhor? Porque aqueles que recebem uma ordenação divina, está disposto, se converte do mundo para seguir a Jesus Cristo, há um poder que paira sobre ele. E esse poder está no nome de Jesus, não está na capacidade da pessoa, está no nome. Então, a Bíblia diz: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então há poder nesse nome. Há poder nesse nome para que você possa acionar, invocando o nome do Senhor Jesus, orando a Ele, adorando Ele, buscando Ele. Outra coisa que nós não podemos abrir mão e precisamos estar posicionados, está em Apocalipse, no capítulo 1, que diz assim, olha, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, né? O primogênito dos mortos, o soberano dos reis na terra, quer dizer, aquele que está acima de todos, aquele que nos ama e pelo sangue nos libertou do pecado. Veja bem, nós
só livramos da força desse mundo através do sangue que ele verteu na cruz. Então não é através do sangue do fulano, do beltrano, do nome desse ou daquele, não, amados. Um posicionamento fora dos princípios que o Senhor nos revela pela sua palavra não é um caminho bom para seguirmos. Nós podemos estar nos reunindo, nós podemos estar congregados com o irmão, não importa, mas nós temos que, nossa alma tem que estar ancorada na verdade. Então, no nome, nós temos que estar no sangue, debaixo da aliança do sangue e orientados pela palavra de Deus. Lá em Hebreus 4:12 fala: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Não é a minha palavra ou a palavra de qualquer homem que é viva e eficaz, é a palavra de Deus que é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a alma, né? E fala assim, olha, ele é capaz de penetrar e dividir alma e espírito, juntas e medula, e ela é apta, ela é eficaz para discernir os pensamentos e o propósito do coração de todo homem. Então, nós podemos discernir. A Bíblia diz que aquele que é espiritual discerne todas as coisas. Nós podemos pedir a Deus discernimento, revelação, sabedoria do alto pela sua palavra. Nós podemos orar, nós podemos ler, nós podemos estudar as escrituras, nós podemos confiar que homens que estão num caminho reto, andando segundo as escrituras, segundo o mandamento do Senhor, eles têm nele a unção que é derramada pelo Espírito Santo para nos comunicar as verdades. Mas nós devemos fazer sempre como os bereanos. Nós devemos ir nas escrituras e confirmar e orar se realmente é isso que Deus quer de nós. Amém, meu amado? Esse é a porta, é o caminho que o Senhor quer abrir diante de você nessa manhã, nesse dia de hoje, em toda a sua vida. O caminho é estreito, mas ande segundo a direção da palavra de Deus. Ande segundo o poder que há no nome do Senhor Jesus, esteja debaixo da aliança eterna, do sangue que foi derramado sobre a minha vida e a sua vida e a vida de toda a humanidade. Amém? Deus seja louvado, que o Senhor te abençoe. Eu declaro nessa manhã a bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Ele te livre de todo entrave, e que Ele te liberte de todo aprisionamento, que Ele te ilumine, te dê discernimento e abra os caminhos e as portas que você precisa, que Ele derrame fonte de bênção sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu te peço que você compartilhe esse vídeo, que você deixe seu like e faça um comentário, peça orações se você necessita, e nós estaremos orando por você. Amém? Deus te abençoe e o nome do Senhor seja louvado e glorificado através da minha e da sua vida. Amém? Graças a Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.